Muito feliz, professor. Boa noite a todos e a todas que nos assistem pela ESA, Escola Superior de Advocacia do Ceará. Estamos hoje iniciando, o encerramento do primeiro ciclo de palestras virtuais da OAB, Região Metropolitana de Fortaleza, e ESA, Escola Superior de Advocacia do Ceará, sobre atualidades tributárias. Hoje, com a temática sobre lançamento tributário, com nada mais, nada menos, com enorme satisfação e com as bênçãos de Deus, estamos recebendo o professor emérito da PUC e USP São Paulo, primeiro professor na história com esses dois títulos, jurista de renome internacional e presidente do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, desde 1981. O professor Paulo de Barros Carvalho. Seja muito bem-vindo, professor, em nosso Ceará, em nossa OAB, mesmo que virtual, ao nosso estado. Nós estamos extremamente felizes, estávamos esperando ansiosos pelos seus ensinamentos, E a noite é sua, professor. Seja muito bem-vindo e obrigada por sua presença. Muito obrigado, Janaína. Eu renovo que é com grande prazer, com grande satisfação que estou aqui, nesse momento, me dirigindo a vocês, que é sempre algo assim muito importante. Muito importante, eu explico logo por quê. Muito importante porque o Ceará tem nos dado verdadeiras pérolas em termos de material humano. Tem nos dado uma série de surpresas agradabilíssimas, em função dessas presenças sempre alegres, sempre estudiosas, sempre prestativas, sempre, enfim, cumprindo sempre aquilo que nós esperamos, na melhor das hipóteses, dos alunos do IBET. Eu quero dizer que não me foi possível vir antes, porque eu estive impedido, por razões que não cumpre mencionar, mas eu estive impedido, senão teria vindo antes, porque eu sempre dou uma preferenciazinha aos estados do Nordeste. E a razão é muito simples. Eu tenho sangue nordestino. O meu pai era pernambucano, minha mãe gaúcha, e então vejam que deu uma salada paulista, porque eu sou nascido em São Paulo. De modo que, em função disso, eu sempre recebo na PUC e na USP, com maior apreço, o pessoal que vem do Nordeste, e nenhum deles tem nos decepcionado. Pelo contrário, tem sempre correspondido plenamente ao que deles nós esperamos. Nós vamos falar hoje a respeito Eu quero saudar, naturalmente, a todos os presentes, dizer novamente da minha satisfação, do meu apreço por estar aqui e iniciar falando a respeito dessa figura que parece, de início, uma figura imensamente fria. Parece uma figura, por assim dizer, uma figura quase que gelada, porque ela está presente em todas as questões tributárias do Brasil, praticamente em todas. Eu gostaria de ficar contando nos dedos e contando
nos documentos, o que existe fora do lançamento como motivo para discussão de matéria tributária. O lançamento é uma figura, para uns um ato, para outros um procedimento, para outros um ato ou procedimento. Eu quero explicar bem isso dando um exemplo. E esse exemplo aconteceu comigo de forma surpreendente. Eu vinha voando em direção à Fortaleza, ou a Recife, eu não me lembro qual é a cidade, e eu lia no livro do professor Gregório Robles Mochon, que é considerado hoje um dos maiores teóricos gerais do direito do mundo. Gregório Robles, amicíssimo nosso, que tem uma alegria muito grande de rever os amigos que ele fez no Ceará e em outros estados do Nordeste. E eu lia atentamente este ponto. Vejam a coincidência. O ponto era o seguinte: o lançamento é norma, procedimento e ato. Ora, aquilo me tocou de alguma forma. Norma, procedimento e ato. E eu me perguntei como seria isso. Eu já tinha uma certa intuição e já tinha feito reflexões a respeito desses itens. Todavia, norma, procedimento e ato. Eu quero insistir nesse ponto porque a doutrina toda do mundo tributário discutia se o lançamento era um ato, se o lançamento era um procedimento que culminava com um ato, ou se o lançamento era uma norma. E eu vinha exatamente examinando esse aspecto quando pensei no seguinte: bom, por um lado é uma norma. Por quê? Porque se eu for estudar os casos de lançamento, estudar o lançamento de um tributo, ou de outro, como é que eu vou fazer? Eu vou estudar as normas desse lançamento. Eu vou procurar conhecer as normas desse lançamento. Que normas presidem a elaboração desse lançamento, por exemplo? Bem, feito isso, eu disse, bom, mas eu não posso desprezar a circunstância de que o lançamento, que eu acabo de dizer que é um conjunto de normas, por exemplo, o lançamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ou o lançamento do IPI, ou de qualquer outro lançamento, esse lançamento teria não só esse aspecto, mas não deixaria nunca de ser um procedimento. Isto é, um conjunto de atos e termos que se encadeiam sucessivamente numa ordem sequencial que caminha em direção à produção de um ato. Esse ato aparece de uma forma repentina no final do procedimento. Quando terminar o procedimento, eu tenho aqui o ato.
Então, vejam, ato, procedimento e norma. Que é norma é fácil saber, é só abrir os textos de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e nós perceberemos com clareza que esse lançamento é um conjunto de normas. A norma que diz qual é a autoridade competente, a norma que diz qual o método que vai ser seguido, e assim por diante. Agora, essa norma alude a um procedimento. E esse procedimento é um conjunto, repito, é um conjunto de atos e termos que se associam, né, de tal maneira que produzem, no final do caminho, um ato. Eis aí o lançamento como ato. E agora, há o lançamento também como ato, procedimento, norma, procedimento e ato. Há o lançamento como procedimento, isto é, aquele conjunto de atos e termos que vão encadeadamente produzir o ato final. Vejam, então, aí como é que ficam as coisas. Por que eu me lembrei de tudo isso num voo em que a aeromoça me trouxe, entregou a todos os passageiros, me trouxe uma publicidade. A publicidade era de café. Como produzir um bolo de café. Um bolo gostoso de café. E eu comecei a ler e vi que ali estavam certas normas para a elaboração do bolo. Depois disso estava o modo como o bolo haveria de ser feito e, em terceiro lugar, o resultado, que era o próprio bolo. Então, eu disse, pronto, ato, lançamento e norma. Ato, lançamento e norma. Ora, mas será que a doutrina italiana, a doutrina espanhola, a doutrina brasileira mesmo, ficaria apenas nisso? Né? Ficaria apenas nesse norma, procedimento e ato? Né? E realmente é o que acontece. Nós temos Aí eu li mais atentamente a publicidade e dizia, primeiro, como os caminhos que eu devo seguir para preparar o bolo. Depois, a preparação do bolo. Teria que misturar com água quente a certa temperatura e pressão, e daí avante caminharia para a feitura final do bolo. Então, vejam, eu passei a ter convicção naquele momento de que norma, procedimento e ato são ângulos, são formas de aproximação com aquela realidade que nós chamamos de lançamento. Aquela
Se quiser lidar como um procedimento, também encontrarei elementos para fazê-lo. E se quiser localizar, circunscrever as normas, encontrarei elementos também para separar essas normas e estudá-las de forma apartada. Ora, vejam, as questões jurídicas não são tão difíceis como muitas vezes parecem ser. As questões jurídicas são entidades que têm a sua compostura, que têm o seu modo de ser e de existir peculiar à espécie. E é exatamente isso que acontece com a figura do lançamento. Agora, retomando o ponto de início, a figura do lançamento é uma figura central. É central porque ela é decisiva. Se nós formos a uma repartição pública, se nós formos ao fórum, se nós formos aos tribunais que tratam de matéria tributária, iremos encontrar, inapelavelmente, praticamente, eu não gosto muito de generalizações, mas vamos encontrar maciçamente representados, né, maciçamente representado o lançamento. O lançamento está no centro das questões tributárias. Está na discussão de todas as questões tributárias. Seja para evitá-lo, seja para modificá-lo, aperfeiçoá-lo, e seja por outras razões. A verdade é que o lançamento é uma figura central para a vida prática do direito. O direito lida com o lançamento assim como ele lidaria com outro instituto fundamental com o qual ele tivesse que lidar. Agora, se nós pensarmos no lançamento, vejam, retornando ao ponto do ato, se nós pensarmos no lançamento como um ato, vários autores, por exemplo, Antônio Roberto Sampaio Dória, o próprio doutor Rubens Gomes de Souza, autor do anteprojeto de Código Tributário Nacional, e outros autores, como Geraldo Taliba e outros, vão dizer o seguinte: o lançamento é um ato por uma questão muito simples, porque todo ato administrativo tem 5 elementos. 5 elementos. Tem o agente competente, tem a forma prescrita em lei, que forma deve cumprir esse lançamento, o conteúdo, que mais? A finalidade. 5 elementos são imprescindíveis para que haja qualquer ato administrativo, não simplesmente o lançamento, mas qualquer ato administrativo. E entre esses quaisquer atos administrativos se situa o lançamento. Agora, veja, no lançamento nós temos o agente competente, que não é qualquer um. Nós sabemos
que a lei traz o nome do agente, o cargo do agente, as competências do agente, etc. Há um motivo da celebração do ato. O ato não se celebra por qualquer motivo. Então, esse ato há de ser um ato que dê ensejo aquilo que o fisco quer, exatamente aquela composição numérica que ele necessita ardentemente para poder valer o seu crédito, para fazer valer o seu crédito. Ele quer receber o quanto lhe cabe. Agora, como vai receber? Vai receber de acordo, naturalmente, com os critérios que a lei determinar. Feitas estas observações, vamos ver qual é o motivo. Então, motivo, agente competente, forma prescrita em lei, conteúdo ou objeto e finalidade, porque todo ato administrativo há de ter finalidade. Então, tendo em mãos esse panorama, eu ousaria dizer a vocês que o motivo é a realização do fato jurídico tributário. É porque teve notícia, é porque recebeu informações, recebeu mensagens de que ocorreu o fato jurídico tributário. Esse é o motivo. Sem esse motivo, não há por que falar-se em lançamento, em ato jurídico administrativo de lançamento. Então, esse é o motivo. O agente competente é aquele que está previsto na lei e que haverá de ser cumprido por uma série de razões, entre elas a da estrita legalidade dos atos administrativos. A forma competente também. Por que o lançamento tem a forma que tem? E essa forma varia. Não é a mesma forma. Essa forma, ela é uma num determinado tributo, é outra, no outro tributo, é outra, é outra, é outra, é outra. Cada tributo tem o seu conjunto, o seu plexo de normas que farão com que possa ser realizado o ato jurídico administrativo de lançamento. O terceiro ato é o conteúdo. O conteúdo que é aquele miolo, é aquilo que está no centro do ato, é aquele conjunto de informações atinentes à base de cálculo, atinentes à alíquota, atinentes a tudo que diz respeito à quantificação do débito. É aquele miolo, é aquele conteúdo mesmo que está presente inexoravelmente em todo o ato administrativo de lançamento. Agora, vejam, nós temos o motivo ou pressuposto. Agente competente, forma prescrita em lei para o ato administrativo. Temos o conteúdo e temos a finalidade. Por quê? Porque não há ato administrativo sem finalidade. Todo ato administrativo é dotado de finalidade. Ele vem carregado com um fim. Ele vem para realizar um fim.
E qual seria esse fim no campo do direito tributário? Esse fim é exatamente tornar possível o recebimento daquele valor. Como é que o fisco, com todo o seu poder administrativo, como é que o aparato fiscal vai fazer para arrecadar o que lhe cabe? É a grande pergunta. E a resposta vem em seguida. Ele faz isso sabendo que ele tem um mecanismo de direito administrativo, um aparato de direito administrativo que lhe permite chegar àquele fim, chegar àquele objetivo e cumprir aquele objetivo. Bom, vejam, o lançamento, então, eu estou me referindo ao lançamento puro e simples, ao lançamento sem outros trejeitos, sem outros meios de, de manifestação, um lançamento que está pronto para produzir os seus efeitos, todavia, esse lançamento precisa ser implementado. E como é que ele vai ser implementado? Bom, eu tenho o lançamento feito pura e simplesmente, tenho o lançamento. Eu não vou entrar nas classificações, porque elas, digamos assim, já saíram de moda, elas estão suplantadas pelo evoluir dos acontecimentos, e vou apenas dizer que esse lançamento terá, então, essa forma pura e simples. Há uma forma de lançamento em que ele vem acompanhado de, de, de uma pena, de uma sanção. E porque descumpriu um determinado dever, então aquele cidadão ou aquela pessoa jurídica terá que arcar com uma pena, às vezes penas gravosas, que multiplicam os valores dos tributos e que tornam até difícil depois a solução, a implementação dessa dívida. Bom, tendo esses dois elementos, eu terei que ter um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é exatamente o da notificação ou da intimação, que eu chamo de ato de intercâmbio procedimental. É aquele intercâmbio em que o agente do fisco faz saber ao destinatário que ele foi autuado. Ele foi autuado e portanto, é suscetível de ter que pagar o tributo correspondente, a pena atinente àquela situação e, em terceiro lugar, ele terá que receber uma notificação a respeito daquilo. Ele não pode ser cobrado pura e simplesmente. Bom, o que fiz eu? Eu estou contando agora uma experiência pessoal. Essa experiência pessoal me leva a dizer que o tributo
que o lançamento que se apresenta nessas três feições, feição A, feição B, feição C, ele é um conjunto de três atos administrativos. São atos administrativos que vão lhe dar compostura jurídica suficiente para habilitar o fisco em termos de cobrança daqueles valores. Só que eu pensei no seguinte: eu fiz alguns estudos no campo da engenharia. Iniciei os estudos, depois vi que o direito seria mais conveniente, seria mais de acordo com a minha formação, etc. O direito a que eu me refiro é aquele que me fez mudar dos estudos de engenharia para os estudos das ciências jurídicas e sociais. E ele mostrou, entre outras particularidades, uma que eu utilizei em várias oportunidades. Eu apliquei a fórmula da análise combinatória entre os 5 elementos do ato de lançamento, mais os 5 elementos do ato de aplicação de pena, mais os 5 elementos do ato de aplicação de pena, mais os 5 elementos do ato de notificação ou de intercâmbio procedimental, como eu o chamei. E passei a fazer o seguinte: a combinar 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Eu fui fazendo combinações. Vocês não imaginam o quanto de possibilidades que eu achei. Mais de 1000 possibilidades. Algumas, é óbvio, são oportunidades que nós descartamos desde logo, uma vez que esses valores, essas contas, eram repetitivas. Elas reiteravam outras contas e, portanto, nós ficávamos com valores que não serviam para outras coisas. Feito isso, eu cheguei a 1000 e poucas, eu não me lembro, faz muito tempo. Isso me foi estimulado pelo Dr. Alfredo Augusto Becker, do Rio Grande do Sul, o grande professor gaúcho, e ele que me animou: Paulo, você conhece alguma coisa sobre análise combinatória? Então faça isso. Deve ser interessante. E me dê o resultado, me dê um número de combinações possíveis. Aí eu fiquei fazendo, né? Até que trouxe, e ele ficou espantado também quando viu que eram 1000 e tantas combinações possíveis. Agora, imaginem só, numa situação prática. Uma empresa
recebe um auto de infração em que há o auto de infração mesmo, há o quê? O ato de aplicação de pena e há o ato de intercâmbio procedimental. Depois, o que ele faz com isso? Ele começa a fazer as combinações. Começa a fazer as combinações até o ponto em que chega às milhares de interpretações possíveis. E escreverá um livro, certamente, de mais de 200 ou 300 páginas. Não é preciso dizer que ele perderá o prazo e que será demitido sumariamente do emprego que desfrutava. Agora, o exemplo vale apenas como exemplo. O exemplo é apenas um modelo, um modelo para nós cogitarmos de uma determinada situação. E essa situação foi cogitada, foi apresentada. Eu vi que não era bem por aí que o lançamento poderia ser ou deveria ser estudado. O lançamento requer uma atenção muito grande, porque são 15 elementos. 15. 5 do lançamento, 5 da aplicação da pena e mais 5 do quê? Da intimação ou do ato de intercâmbio procedimental. O lançamento seria assim. E isso me animou a fazer uma tese. Uma tese que cogitava dessas circunstâncias, que cogitava de situações congêneres e que estariam aptas a demonstrar certas facetas do lançamento, que mostrariam imediatamente essas categorias a que eu me mencionei. O lançamento é hoje uma figura central. Eu disse tudo isso para concluir dizendo o seguinte: o lançamento está no centro, no âmago de todas as questões tributárias, porque em todas as questões tributárias ou se discute se existe ou não existe lançamento, se o lançamento está ou não correto, se o lançamento está suscetível de aperfeiçoamentos, se deve ser modificado, se não deve ser modificado, e assim por diante. O lançamento é realmente uma figura básica, mesmo porque é uma discussão que não tem muito sentido ficar procurando saber qual é o instituto jurídico tributário mais importante, se é esse ou se é aquele. Não, eu creio que não seja esse ou não seja essa uma questão tão importante. Mas essa questão, ela abre campo, ela abre ensanchas para que nós possamos tomar uma série de posições, lidar com uma série
de facetas. Mexer com dados relativos ao lançamento e fazer do lançamento o objeto dos nossos estudos. Eu pensei em fazer uma tese a respeito do lançamento. Mas quando vi tudo isso, todas as complexidades, todas as dificuldades, tudo aquilo que vinha atrás, né, do caminho que eu pretendia percorrer, eu disse, vamos pensar em outros assuntos mais importantes, porque o lançamento já é sobejamente estudado. O lançamento é explorado de começo a fim, em todas as questões se cogita do lançamento, o lançamento é espremido, o lançamento é puxado, o lançamento ele adota posições e adota circunstâncias que são somente dele. E aquilo é um mundo de cálculos, é um mundo é um mundo de afirmações que nós fazemos e que se espraem por outros institutos, como base de cálculo, como alíquota e como tudo mais que diz respeito à quantificação do débito para nós no Brasil. Agora, eu quero enfatizar a vocês o seguinte: essas colocações que foram feitas a respeito do lançamento como ato, valor e norma, essas colocações são o que há de mais moderno em termos de direito tributário aplicado, digamos assim. É o que há de mais moderno, de mais atual. E então, quem se dispuser a examinar esse aspecto, a verificar com bastante atenção esses dados, chegará à conclusão de que o que nós falamos é algo atualíssimo. Bem, eu não gostaria de me demorar fazendo outras alocuções. Eu não gostaria de demorar fazendo outras proposições afirmativas ou não afirmativas, porque mais do que isso, e muito mais do que isso, é o prazer de eu estar aqui diante de vocês, né? Vendo sempre o rosto bonito da nossa Janaína Lima, né? O que é sumamente agradável, né? Falar sobre direito tributário, tocar nesses assuntos na presença de pessoas assim, atentas, preparadas
e prontas para o conhecimento. De modo que, sendo assim, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Peço desculpas por certas viagens que eu tive que fazer, mas essas observações não podem prescindir dessas viagens. Esse tipo de observações. De modo que eu novamente agradeço, é uma oportunidade que eu tenho de estar aqui no Ceará, junto com uma plateia de elite, junto com um grupo de primeiro nível, de primeiríssimo nível, e eu digo isso sempre que estou assim na presença como na ausência, e sendo assim, eu me despeço, naturalmente pondo à disposição, colocando-me à disposição de vocês para as perguntas que quiserem, porventura, fazer. Muito obrigado. Professor, para a gente, como eu tinha lhe dito no início, é imensa felicidade ter o senhor aqui. Como eu já tinha lhe dito, momentos antes da gente iniciar, eu sou professora de Direito Tributário e em toda a minha metodologia de ensino, a gente sempre cita o senhor, né? E os livros do senhor sempre são usados por nós, né? Então, os meus alunos também são seus discípulos, professor, também são conhecedores de todo o seu conhecimento, dessa sua forma, essa sua metodologia fantástica de ensino, essa sua forma leve de passar a matéria, a gente entende lançamento tributário de uma forma muito tranquila, né? Então, assim, é muito agradável, né? A gente tem algumas pessoas nos assistindo, o professor Carlos César Sintra mandou um abraço para o senhor, agradeceu o senhor estar aqui, disse que é bastante agradecido pelas inúmeras oportunidades acadêmicas que foram colocadas pelo senhor para ele, mandou um abraço, muita gente aqui parabenizando, dizendo boa noite, Michele, professor Mendes Júnior, procurador do município, doutor Ribeiro Neto, professor Eliezer Pinheiro, né, várias pessoas fazendo algumas colocações aqui, e assim, as pessoas também parabenizando o senhor pela sua colocação, pela tranquilidade na sua transmissão dos seus conhecimentos, né? E é isso que eu gostaria de agradecer, professor, o senhor, a essa oportunidade. Graças a Deus deu certo, que bom que o senhor está aqui conosco, certo? E que o senhor está bem, né? Agradecer por esse momento maravilhoso, né? E que venham muitos mais outros momentos assim de aprendizado ao lado do senhor, tá certo? Se Deus quiser. Muito obrigada. Se Deus quiser. Muito obrigado, digo eu. Pois tá. Pois todos que estiveram conosco até aqui, muito boa noite, certo? Nós vamos deixar gravado no link da ESA e no link da OAB Ceará. Então, todos que quiserem divulgar ou assistir aos ensinamentos do nosso professor, certo? Será um prazer revê-los e obrigada a todo o corpo do IBET, a Thaís Nascimento, a professora Priscila, a professora Denise Lucena, aqui de Fortaleza, certo? E a todos que estiveram conosco apoiando esse evento. Presidente do AB, o doutor Erinaldo Dantas, o doutor Paraíba Neto, presidente da região metropolitana, e o presidente da ESA Ceará, o doutor Eduardo Pragmácio Filho. Meu cordial boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima. Se Deus quiser. Conte comigo sempre.